Olá, meus amigos, como estão os estudos de vocês? Leram a legislação direitinho, que foi orientada na aula anterior? Em nossa aula de hoje, nós trataremos da negociação coletiva de trabalho com garantia de direitos fundamentais. Inicialmente, nós faremos alguns comentários sobre a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Em seguida, examinaremos o papel dos sindicatos nas negociações coletivas, bem como a ultratividade da norma coletiva e, por fim, trataremos de estudar o impacto da não obrigatoriedade da contribuição sindical. Vamos lá? Primeiro vamos entender de qual maneira o direito coletivo do trabalho pode dispor para amenizar os efeitos da pandemia do Covid-19. Ora, meus amigos, a terceira dimensão de direitos humanos fundamentais representa os direitos coletivos em sentido amplo, tanto conhecidos como os interesses transindividuais. Então, nesse gênero estão incluídos os direitos difusos, os coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. O direito coletivo do trabalho versa sobre os sindicatos e as negociações coletivas. E não podemos deixar de citar aqui as mudanças que a nova lei trabalhista gerou neste segmento. Destacamos que o artigo 620 da CLT foi alterado e hoje a prevalência do acordo coletivo de trabalho em relação à convenção coletiva de trabalho, e tudo isso ocorreu em função da adequação à realidade. Na reforma trabalhista, o legislador procurou dar ênfase à negociação direta entre empregados e empregadores. Em época de pandemia, todos nós sofremos limitações em nossos direitos e deveres, ocasionados pela edição de decretos de calamidade pública que são editados por todas as esferas. Em época de pandemia, todos nós sofremos limitações em nossos direitos e deveres, ocasionados pela edição de decretos de calamidade pública que são editados por todas as esferas governamentais. No caso de uma pandemia, com decretação do estado de calamidade pública, observamos a edição de normas drásticas. Essas normas, elas abalam direitos fundamentais com vistas à preservação da vida e à sobrevivência das pessoas. Mas vamos lá e vamos avançando. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos da categoria econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho nas relações individuais de trabalho. Sabemos que é facultado aos sindicatos celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas estipulando condições de trabalho aplicáveis nas relações de trabalho. Ora, meus amigos, a reforma trabalhista incluiu o artigo 611-A e seguintes, alterando significativamente a dinâmica das negociações coletivas feitas pelos sindicatos. O cenário que observamos após a reforma trabalhista é a fragilidade do sindicalismo no Brasil. Tivemos a ampliação dos poderes negociais dos sindicatos, determinando o predomínio do negociado sobre o legislado. E ainda tivemos o fim da compulsoriedade das contribuições sindicais, também conhecida popularmente como imposto sindical. Com tal atitude, o legislador acabou retirando das entidades sindicais a fonte de custeio fundamental à subsistência desses entes coletivos. Sabemos que os instrumentos coletivos firmados pelos entes sindicais tinham o objetivo de pactuar melhores condições de serviço à classe trabalhadora. E agora, professora, vocês devem estar se questionando: como ficou tudo isso na pandemia do coronavírus? Meus amigos, os sindicatos dos trabalhadores devem procurar assegurar condições adequadas de trabalho àqueles trabalhadores que estão colocando as próprias vidas em risco. Quanto aos tomadores de serviço, eles devem ter consciência de que seus colaboradores precisam receber os devidos cuidados, tendo em vista os graves riscos que estão expostos. E os trabalhadores que estão no enfrentamento da pandemia, eles devem ser resguardados com o uso de equipamento de proteção individual. E tem mais, sabemos que tem os trabalhadores que necessitam permanecer em isolamento. Pois é, amigos, nessas situações é imprescindível um bom diálogo entre empregados e empregadores, intermediado pelo respectivo sindicato.
O objetivo de tudo isso é a busca da preservação dos empregos com a manutenção dos salários e forma de subsistência. Ora, na pandemia, é muito importante que o sindicato procure negociar com as empresas, buscando soluções conjuntas na tentativa de resolver as situações relativas ao contrato de trabalho. E, professora, e os entes públicos? Pois é, meus amigos, os entes públicos precisam ter bastante cautela em utilizar a fundamentação do direito à vida para afastar garantias constitucionais por conta da calamidade pública decretada devido à pandemia do coronavírus. Sabemos que o direito à vida é fundamental e com a pandemia podemos ter um efeito cascata e prejudicar todos os demais direitos fundamentais. Depois vocês podem dar uma examinada na medida provisória 936/2020, sancionada pela Lei 14.020 de 2020, pois lá nós temos regras para facilitar os trâmites das negociações coletivas. Ora, foi estabelecido que poderia ser negociada e celebrada mediante norma coletiva de trabalho, convenção coletiva de trabalho de acordo coletivo de trabalho, a previsão de redução de jornada de trabalho e salário diferente dos previstos expressamente na lei. Meus amigos, vamos avançando mais um pouco. Vamos examinar a ultratividade das normas coletivas, que já sabemos que é um termo. Vamos examinar a ultratividade da norma coletiva, que já sabemos que é um tema objeto de muita discussão de várias décadas do direito do trabalho. A verdade é que a medida provisória 927/2020 flexibilizou a aplicação da ultratividade para certos casos enquanto perdurar o estado de calamidade pública devido ao Covid-19. Assim, a ultratividade da norma é característica desta de continuar a ser aplicado mesmo após expirado o prazo de sua vigência. Quando um acordo coletivo é formulado ou uma convenção coletiva é estabelecida para ambos os casos, sempre será definido um prazo de vigência que, segundo a CLT, não poderá ultrapassar 2 anos. A ultratividade ocorre justamente quando o prazo de vigência da norma coletiva caduca, mas ela continua produzindo os efeitos jurídicos até que seja formulado nova convenção ou acordo coletivo para sua substituição ou exclusão. Então, meus amigos, com a reforma trabalhista, caso os entes sindicais não negociem novos instrumentos coletivos, todos os direitos até então adquiridos pelas normas coletivas desapareceriam a partir do término da vigência, não incorporando mais o contrato de trabalho. A força negocial de um ente sindical é muito maior do que a de um trabalhador sozinho. A ultratividade é proibida pela CLT e, tendo em vista o cenário da pandemia mundial provocada pelo Covid-19 e as medidas preventivas de isolamento social, tivemos a edição de previsão excepcional de ultratividade na medida provisória 927 de 2020. Tudo isso foi pensado em estabelecer que os acordos e as convenções coletivas, vencidos ou vincendos, poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo máximo de 90 dias. Sabemos que a medida provisória 927 de 2020 somente teve os seus efeitos no momento do estado de calamidade pública no país. E ainda a possibilidade de prorrogação máxima de 90 dias da norma coletiva não ocorrerá de forma automática, razão pela qual é necessário que seja previamente acordada entre o empregador e o sindicato. Então, meus amigos, de acordo com a medida provisória 927/2020, tivemos a flexibilização da ultratividade da norma coletiva, que tinha sido expressamente vedada pela reforma administrativa. Agora, meus amigos, estamos quase no final dessa aula e vamos tratar do nosso último tópico de hoje, que se refere à contribuição sindical. Ora, o artigo 578 da CLT retirou dos trabalhadores a obrigatoriedade à contribuição sindical e, assim, o trabalhador opta por contribuir ou não com a taxa anual do sindicato.
Com isso, a reforma trabalhista acarretou o enfraquecimento dos sindicatos e muitos deles estão prestes a desaparecer, já que perderam parte das receitas que era a principal fonte de sustento. E a crise do coronavírus serviu para mostrar a necessidade de alteração no modelo sindical brasileiro, pois a ausência de representatividade dos sindicatos, dos trabalhadores, prejudicou não só os empregados, mas também os empregadores. No momento da pandemia, os trabalhadores necessitaram muito de seus representantes para preservar os empregos e até o empresário se viu necessitado do sindicato. Os sindicatos tiveram um papel muito importante nos acordos coletivos, redução de jornada e suspensão de contrato. Bom, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui. Espero que vocês estejam aproveitando o curso. Um forte abraço e até a próxima.